sabedoria, ajudar com sabedoria. Glória a Deus. Vamos lá, vamos seguir. Hoje é um culto de missões e eu preparei uma palavra, já o pastor me passou também uma palavra aqui. Põe o título do mês aí. Põe o título do dia. Oi. Isso, chegou. É que tem um delay, né? Vocês mandam, demora meia hora para chegar. Imitando... na verdade, eu tinha trocado. Eu troquei vocês aqui... acho que... Isso, exatamente. Esse é da manhã. Eu fiz só uma troca, tá bom? Essa é a principal missão dos cristãos. Eu quero falar hoje, porque hoje é um tema missionário. A gente precisa sempre lembrar de missões. Se você lembrar comigo, eu queria que vocês colocassem ou abrissem aí no texto, na NTLH. Eu vou ler todos os textos na linguagem de hoje. Queria que abrissem Atos capítulo 1, verso 8. Texto que você conhece. Quem já souber de cor, na linguagem de hoje, pode falar, mas se não, você vai ler aí comigo. Diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer, diga assim, ele já desceu. Isso, descer sobre vós, vocês receberão o quê? Poder, amém? E serão minhas testemunhas. Aí ele fala, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa o texto aí exposto para os irmãos. Eu queria só que você pensasse. No contexto, ele fala de Jerusalém, onde começou a igreja, não é isso? Ele fala primeiro em Jerusalém, depois ele fala da Judéia, ele vai falando dos círculos geográficos, ampliando, tá bom? Depois ele fala sobre Samaria, depois ele fala até os lugares mais distantes, nas outras versões, até os confins da terra. Então, a gente precisa lembrar, o contexto daquela época era esse, era geográfico, mas o princípio continua, que a gente tem que expandir a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Nós, como igreja, em parte, fazemos isso, tendo os nossos missionários nos confins da terra. Por isso que eu acredito que a gente pode pensar no nosso poder financeiro, no nosso poder de manutenção de missionários, amém? No nosso poder de ser parceiros, no sentido de sempre ampliar. Eu queria chegar um dia aqui, e vai chegar esse dia, onde a gente vai falar, estamos, irmãos, não mais com 4 missionários estamos mantendo 10 missionários, amém? Porque nós somos fortes e pujantes, a gente precisa crescer. Esse ano, até o final do ano, eu quero colocar mais uns 2, 3, para a gente colocar com qualidade, tá bom? Porque a gente tem que fazer com qualidade? Para a gente também não ficar trocando moedinhas, não é? A gente quer dar uma oferta que valha a pena, não é isso? Uma oferta que realmente faça diferença. Você concorda? É melhor receber 1.000 ou 100 reais? 1.100. 1.100 é melhor, né? É melhor 1.000 ou 1.100? Estou brincando. 100 ou 1.000 reais? 1.000 reais faz mais diferença, sim ou não? A gente precisa ser claro nisso, não tem problema. Aí você fala, não, pastor, mas qualquer valor ajuda. É verdade, qualquer valor ajuda, mas a gente pode ser mais excelente. E quando a gente amplia a nossa mente, da mesma forma que Deus desejou que o Evangelho fosse ampliado geograficamente, quando a gente amplia a nossa mente, a gente começa a não ver mais preocupação com valores. A gente fala assim, ei, Deus vai suprir. Ei, vamos melhorar as ofertas desses meninos. Vamos fazer com que eles tenham uma segurança. Vamos fazer com que eles tenham uma tranquilidade. Você sabia que missionário come comida? Você sabia que às vezes eles têm vontade de comer um danoninho? Eu não recomendo, mas eles têm vontade, né? Às vezes têm vontade de tomar uma Coca-Cola. Não, aí a gente não vai fazer, estou brincando. Eles têm vontade de ter as coisas deles, de fazer os planos, os projetos. Você acha que seria justo alguém, só porque está no campo missionário, ou porque escolheu trabalhar com missões, ter privações? Você acha que seria justo? Não é justo. Então nós podemos ampliar a nossa mente, a nossa cabeça. Para quê? Para que tenhamos mais missionários no campo. Você pode se comprometer de uma forma particular. Você pode se mover diretamente com o missionário, não tem problema. Pode se mover com a igreja, mas eu peço que você abra sempre o seu coração. Está comigo ainda? Então, quando o Espírito Santo desce, não é? Jesus estava falando, vocês vão receber poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão ficar corajosos, né, para ministrar essa palavra. Então ele fala
que haveria uma expansão tão poderosa que partiria, essa implosão ou essa explosão partiria de Jerusalém e alcançaria todos os confins da terra. Então, uma das coisas que os discípulos não perceberam apesar da ordem de que Jesus disse: vocês serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não perceberam, historicamente, num contexto, você percebe que eles ficaram muito em Jerusalém. Ficaram muito tempo em Jerusalém. E Deus usou algumas coisas para que o evangelho se expandisse, inclusive perseguição. A gente não gosta, algumas pessoas não são muito adeptos dessa ideia, mas você fala assim, mas como pode? Deus usou daquele momento de perseguição para expandir a igreja. Irmãos, eu creio firmemente nisso. Você pode ter uma outra opinião, você fala, não, Deus não faria. Eu acredito que Deus faria, mas você pode crer diferente. Por quê? Porque o interesse de Deus, o interesse macro de Deus, era que o evangelho alcançasse todas as pessoas sem distinção. Amém? Tem um princípio na Bíblia que diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Tá bom? E como crerão se ninguém se dispõe a ir para falar? Então não existe esse negócio, não, Deus vai se virar, a responsabilidade é nossa. Anjos quiseram fazer esse trabalho, mas essa responsabilidade é nossa. Então se eu falho no meu campo de ação, eu estou falhando como cristão. Então você deveria assumir a responsabilidade que você tem de pregar o evangelho, de trazer pessoas, de convidar para a igreja, de convidar para um culto. Amém, gente? Então a gente não pode deixar isso. Então os discípulos, eles ficaram um pouco que concentrados demais em Jerusalém, ao ponto de não sair de lá. Então eles parece que, apesar dessas palavras, eles não entenderam muito que havia o quê? Um impulso que Deus estava dando para a gente cruzar fronteiras. Deus está dando um impulso para você cruzar fronteiras. Deus está mandando você falar assim, ó, vai, eu estou te enviando, é para sair da sua zona de conforto. É para você entrar num lugar mais estratégico. Deus tem interesse em almas. Tá bom? Se existe uma coisa que brilha, me permitam falar assim, os olhos de Deus, é quando Ele fala de vidas, de almas, porque Ele quer salvar. Por isso que a igreja não pode, eu estou falando para, inclusive, os irmãos do YouTube perceber, e vai ficar gravado, a igreja não pode trocar o seu chamado. O chamado da igreja não é ficar prosperando as pessoas, não é ficar dando carro, casa. Tem igreja que só fala de prosperidade, a gente não pode entrar nisso. O propósito da igreja não é ficar só curando as pessoas, não é só ficar trazendo bem-estar, riqueza para as pessoas. O nosso propósito maior é pregar o evangelho. Todas as outras coisas vêm por causa da bondade e o amor de Deus. Amém? Elas vêm e são reais e cremos nisso. Eu sempre falo isso. Prosperidade é bom, ter coisas boas é bom, viver com saúde e bem-estar é maravilhoso. Agora a gente não podemos ficar nessa zona de conforto ao ponto de não levar essa mensagem. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Então eles ficaram por algum momento em Jerusalém. E a grande questão que acontece aqui é que Deus teve que tratar com eles, usando perseguição e trazendo algumas visões muito claras para falar assim, ó, vocês não entenderam. Deus estava falando assim, o evangelho não é só para os judeus. E eles tinham no coração e resistiram muito, mesmo depois de terem recebido essa palavra do próprio Jesus. Eles ainda resistiram e falaram assim, não, o evangelho é só para os judeus. E não era, o negócio é muito sério. Então, é um pouco pesado, mas eu quero que você veja aqui. A gente vai abrindo, agora a gente leu Atos 1:8. Olha que interessante, agora a gente vai ler Atos 8:1. Para você ver que começou uma perseguição séria na igreja. Aí você vai perceber que a partir dali, se você estudar historicamente, a partir dali começou a ver o quê? Exatamente, eles começaram a sair, começaram a ver a expansão. Parece que caiu
no coração deles a ficha, né? A ordem de Atos 1:8. O que acontece? Na NTLH, Atos 8:1 começa assim, o primeiro título, é o título, né? Fala assim, não é nem título, é um versículo que fala assim, se você ler na linguagem de hoje, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Se você olhar antes, você vai ver que Estevão foi morto ali, beleza? Aí tem o preâmbulo que diz assim, Saulo persegue a igreja. E continua o verso 1. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria, cumprindo Atos 1:8. Legal, né? Aí por que eles falam menos os apóstolos? Porque os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Jerusalém foi o centro, o começo da igreja, o começo da doutrina, o começo da palavra. Historicamente eles ficaram lá e foi importante isso. Então eles falam, todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados o quê? Pelas regiões da Judéia e Samaria. Não tinham ido até os confins da terra. Certo? Mas saíram de Jerusalém. Verso 2. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. O futuro irmão Paulo estava cheio de demônios aqui. E ele ia de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os jogava na cadeia. Olha só, que coisa séria, né? Agora, o preâmbulo diz assim, o evangelho em Samaria. O verso 4, aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Diga, toda parte. Então, você vê que começaram por causa de uma perseguição. Deus começou a impulsionar as pessoas para que se cumprisse a vontade dele. Amém? Então, a gente precisa crer, irmãos, que Deus faz dessas coisas. Deus muitas vezes vai usar de alguma situação para tirar você de uma zona de conforto. Amém? A gente está falando especificamente hoje de missões, por isso que eu não quero colocar o foco nas nossas necessidades. Mas eu creio que muitas vezes ele vai nos impelir pelas situações para a gente tirar o foco de nós mesmos, das nossas necessidades e começar a falar, ei, eu preciso pregar o evangelho. Ei, eu preciso... Irmãos, existem muitas formas, existem muitas estratégias. Talvez você não tenha um tempo de falar, mas sabe quando você compra alguma coisa? No posto de gasolina, olha que legal. Você vai no posto de gasolina, fala assim, rapaz, uma literatura aqui do Jesus que eu creio. Jesus quer mudar a sua vida, só isso. Não fala nada, não quer falar nada, deixa uma literatura. Fala do amor para as pessoas, fala do amor nas redes sociais, dê um bom testemunho. Dê um testemunho para quem alcança você de alguma forma. Alguém no farol, você pode abençoar, você pode falar. E uma outra linha de ação é o que a igreja faz, é de tomar um cuidado e a gente sempre ter no coração, o quê? O quê? Missões. A gente sempre ter no coração missões. Amém? Porque de alguma maneira um missionário nos alcançou. De alguma maneira, um missionário te alcançou. Por causa dele, o seu nome está gravado no livro da vida do Cordeiro. Você imagina isso? Vai chegar lá no céu, vai olhar, Rogério, está gravado. Rose, está gravado. Wilton, seu nome está gravado. Coisa linda. Vinícius, venha, teu nome está gravado. Algum missionário ou missionária se moveu para que o evangelho chegasse a você. Por isso que é uma outra frente, a gente precisa ter isso, reavivar isso no nosso coração, missões. Por que a gente faz? A gente ajuda contribuindo, mas não fique com aquele sentimento, já fiz a minha parte, não preciso fazer mais nada. Vamos fazer mais, vamos nos mover mais. Grava mensagens aí, põe no seu perfil, faz alguma coisa. Talvez a gente fale assim, pastor, eu não tenho muita projeção, muita proeminência. Fala com uma pessoa que você influencia. Talvez um amigo no seu serviço está precisando ouvir uma palavra. Um amigo está precisando ouvir o seu testemunho. Falar a sua fé. Dizer assim, ele me salvou. Ele mudou a minha vida. Ele escreveu o nome no livro da vida. Amém. A gente precisa, irmãos, eu tenho falado
todos esse começo do mês, para a gente tirar o foco de nós mesmos. Para de se preocupar tanto com o seu comer, o seu vestir, o pagar das contas, os seus projetos. Põe um pouco de energia nas vidas. Deus quer que você se foque um pouco nas vidas, em pessoas. Você foi salvo por Jesus? Você crê que Deus quer te usar para salvar pessoas? Eu creio. Então, Jesus queria que eles começassem a pregar. E qual a questão? Eu falei no comecinho, alguns perceberam, outros não. Mas qual a questão de Jesus dar uma ordem para eles não ficarem só no centro onde acontecia todas as coisas? Porque ele fala assim: aqui é o lugar onde se cumpriu uma promessa. Ou seja, a palavra vai ser pregada primeiro aos judeus. Isso é promessa, beleza, aconteceu. Mas ele falou assim: a palavra não é para ficar só com os judeus. O evangelho não é só para os judeus. Tá certo? Então aqui eu quero ler com vocês um texto. Ele é longo. Eu não vou ler todo ele. Atos não. Atos capítulo 10, verso 1. Na linguagem de hoje também. Eu queria que você começasse a ver. Eu vou pulando aqui para a gente ler rápido, só para você ver umas verdades que acontecem aqui. Eu queria muito que você ficasse animado, tá certo? Não esperasse o horário. Termina logo, pastor. Vamos para casa comer macarrão. Vamos pensar que Deus tem um propósito nesse momento aqui para nós. Amém, gente? Vamos pensar. Deus pode comunicar coisas no seu coração. Deus pode fazer você um ganhador de almas. Pensa nisso. Pensa nisso, amém? Atos 10, o verso 1. Vamos lá. Atos 10, verso 1. Então diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, ele que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Diga, religioso. Não despreze os religiosos, porque o religioso já tem uma tendência para fazer o bem. Quem entendeu? Já é meio caminho andado. Vamos lá, ele era um homem religioso e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Eu quero só fazer um adendo aqui. Eles não eram convertidos, eles serviam a Deus, eles se prostravam ao Deus verdadeiro, mas eles não o conheciam verdadeiramente. Eles conheciam de uma forma religiosa. Isso faz sentido para você? Pessoas que conhecem a Deus de forma religiosa, não pessoal? Sim? Então, verso 3, um dia ali, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Olha que coisa linda, Deus fala até com o religioso. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as tuas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Aleluia. A gente não pode desprezar aqueles que fazem o bem, amém? Porque de alguma forma tem alguma bondade, ainda que a pessoa seja obscura, ainda que ela enxergue só 50% da verdade, o coração dela está se movendo para fazer o bem, amém? Faz muito mais ela do que o crente, que tem a visão aberta e não faz o bem. Capítulo 10, verso 5, continua aí. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro, Simon Peter, tá bom? Para os íntimos, brincadeira. Simão Pedro, é o Pedrão, Pedro de sindicato, o apóstolo, amém? Depois ele saiu do sindicato, porque sindicato não é coisa boa. Oh, desculpa gente, vamos lá, continuar. Ele está hospedado, meu Deus, olha que coisa louca, ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros. O que é curtidor de couros? Não é que pega o couro e fica: nossa, adoro couro, eu gosto, eu curto couro. Não é isso. Ele fazia o trabalho de curtir o couro. Curtir é hidratar o couro, não é? Para dar aquela qualidade no couro. Mas pensa comigo. Era algo que o judeu Pedro odiava, porque era um trabalho que era feito tirando a pele do animal, deixando lá. Imagina o cheiro que sobe, os bichinhos que não sobem. Aí vai secando, ele vai tratando. É isso que é curtir o couro, até ficar uma peça bonita para fazer uma roupa, uma bolsa e assim por diante. Então Simão estava na casa de outro Simão curtidor.
Meu Deus, por que Deus faz dessas coisas? Meu Deus, mas vamos lá. Agora, mande, verso 6, então. Ele está hospedado na casa, de novo, ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Tudo que era nojento para Pedro, tá certo? Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Entendeu? O anjo apareceu e falou assim: vai na casa de Simão, Pedro. Entenderam até aí? Entenderam? Entenderam? Beleza. Cornélio, verso 9. No dia seguinte, ao meio-dia, aí já está falando de Pedro que estava na casa do outro Simão curtidor. No dia seguinte, Pedro, ao meio-dia, subiu ao terraço. Era uma casa de praia com terraço. Coisa linda, né? Olha só. Tem que parar por aí, até onde a Bíblia diz, né? Porque senão a pessoa começa a viajar, que nem alguns certos pregadores aí que falam que Jesus tinha casa na praia. Nada a ver. Vamos lá. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. 2 histórias, e ele fazendo um contexto aqui de uma união. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Agora você imagina como Pedro sofreu lá, né? Ele estava lá em cima, na casa do Simão, curtidor de couro. Ele não gostava daquele ambiente, por ser um judeu. Fala que a comida estava sendo feita aqui, então provavelmente tinha aquele barulho da panela de pressão, né? Né? E o Simão curtidor, como ele já gostava dessas coisas, provavelmente ele colocou um pedaço de toicinho ou de bacon para cozinhar com feijão. Sim? É bom, não é? Louro, aquelas belas folhas de louro maravilhoso, e colocou bacon, dá aquele cheiro maravilhoso. Só que Pedro estava com fome, Pedro estava falando assim: que nojo, eu não vou comer nada de porco aqui. Pedro era um judeu raiz. Mal sabe ele que o bacon é bom, né? Bacon é maravilhoso. Mas o que acontece? Teve fome, onde eu estou? 10. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Eu acho que nessa hora ele pediu, sei lá, ligou para o iFood, ele pediu alguma coisa, porque ele não ia comer aquelas comidas lá. Mas ele teve uma visão. Ele viu o que? O céu aberto, e uma coisa parecia como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas. Que coisa, né? Que descia até o chão. A visão que ele teve. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Tudo que é nojento para um judeu. Está entendendo o contexto? Está entendendo? Então Pedro ouviu uma voz que dizia, o próprio Jesus: Pedro, levanta-se, mate e come. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Pastor, esse caso está falando especificamente de alimentos? Eu posso dizer para você que não. Deus usou um alimento, porque as pessoas elas são livres para comerem picanha e não comer picanha suína. Eu só como picanha bovina. Porco, as pessoas falam, porco me faz mal. A pessoa tem todo o direito hoje e nada interfere na sua vida espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não quer comer, cuidado só com... Jesus, queria que travasse aí. Cuidado com esses negócios de VEGANO. Porque isso aí é uma religião. Tá bom? Depois um dia eu explico para você. Não fique chateado não, mas isso aí é uma doutrina religiosa. Depois a gente fala sobre isso. Mas, por favor, todo mundo tem direito de comer aquilo que lhe faz bem, que lhe apraz, sim ou não? Sem interferir na sua vida espiritual. Por isso que o contexto não é claramente comida, mas Jesus teve que tratar essa visão com Pedro, porque ele estava falando assim, você considera um monte de coisa impura. E Jesus estava falando lá na frente, sabe o que você está considerando impuro? Pregar o evangelho aos gentios. Porque na cabeça de Pedro ele falava assim, não, o evangelho é só para os judeus. Eles pensavam assim. Era uma questão muito séria em Jerusalém. E eles falavam assim, não, o evangelho é só para os judeus.
Então Jesus estava falando assim: ninguém mais, aleluia, ninguém mais é impuro. Quando a graça cai sobre ele, o sangue cai sobre ele, ninguém mais é impuro. Pelo contrário, torna-se puro e aceitável diante de Deus. Diga amém. Você devia ficar alegre, você devia levantar e fazer assim, correr, mas você só quer que eu fale de prosperidade. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Não chame de impuro o que Deus purificou. Verso 16. Aleluia. Olha isso, 16. Ninguém entende isso. Leia o verso 16, alguém para mim? Alto. Glória, obrigado. Aconteceu quantas vezes? Por 3 vezes toda testemunha será confirmada. Tem um princípio na Bíblia que fala sobre 3 palavras, ou 3 vezes quando acontecem, é uma confirmação. É uma confirmação. Então Deus usa muito quando a gente fala de 3 vezes. 3 palavras, 3 testemunhas vão confirmar toda uma sentença. 3 palavras vão confirmar uma doutrina. 3 acontecimentos confirmam um fato, amém? Isso aconteceu 3 vezes para que Pedro não tivesse dúvidas. Verso 17, Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. A gente está olhando hoje, né? Aí não adianta falar: ô Pedro, Pedrão, pelo amor de Deus. Não fala isso não, porque eles estavam vivendo um contexto muito forte. Ele foi ensinado desde criança que o povo judeu era o povo de Deus. Quando o evangelho foi dado a eles e eles creram no Messias, eles falaram assim: entendemos, chegou o evangelho. Mas eles nunca pensaram que essa mesma mensagem era para sair dos arredores de Jerusalém, do povo judeu. Então Pedro começou a perguntar o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens de Cornélio, que Cornélio haviam mandado, já tinham se informado onde ficava a casa de Simão e estavam à porta. Eles foram pelo cheiro do feijão com bacon que estava no fogo, certo? E o barulho da panela. Chegaram na casa. Quem está entendendo até aqui? 2 momentos da história. Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí os 3 homens procurando você. Estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Aleluia, aleluia. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós somos mandados pelo comandante Cornélio. É um homem bom, teme a Deus. Deus é um homem a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse que você fosse até a casa dele, para que eu ouvisse o que você vai dizer. Meu Deus, Deus, Ele promove até oportunidades para você pregar o Evangelho, amém? Fica atento, fica atento. Então Pedro convidou os homens a entrarem e hospedou ali naquela noite. No dia seguinte partiram, aprontou-se, foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Aleluia! Tem situações que Deus vai preparar. Quando você for anunciado, fala assim: vai vir um ministro aqui nesse lugar. E a fome das pessoas vai ser tão grande que eles já vão estar esperando. Vai ter uma reunião pronta, pessoas esperando. Vivenciamos isso já, né, bem? Muitas vezes, né? Inclusive pessoas de outras religiões nos aguardando para trazer mensagem. É algo maravilhoso, tá certo? 25, quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, aleluia, enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou ali muita gente reunida, coisa linda. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus. Olha só, Pedro ainda estava com os resquícios ainda do judaísmo, ou da visão judaizante, que era só pregar para os judeus. Tá certo?
Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Então aqui ele parece que estava começando a compreender. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber por que vocês me mandaram me chamar. Agora eu faço assim, Pedro, porque aqui estava claro, eles queriam ouvir uma mensagem, não é isso? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu à minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou o que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor que mora à beira-mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Aleluia. Verso 34, então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato, aleluia, aleluia, aleluia. Marca o verso 34, se você puder marcar, ou destaca ele para você ler na semana aí. Porque eu quero só que a gente perceba hoje nesse culto de missões, que Deus quer salvar a todos. Você pode ter uma acepção no seu coração, você pode até ter raiva de alguém, não é certo, mas você pode até estar raivoso, bravo, chateado com alguém, mas saiba que Deus quer salvar essa pessoa. 34, então Pedro, grava esse versículo aí, começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Você percebe porque racismo nada tem a ver com cristão? Você percebe porque diferenças por sexo, por raça, por posição social, isso não faz sentido para o cristão, porque o cristão ele vê a pessoa como um valor divino, amém? Atrás de um corpo, seja moreno, negro, azul, amarelo, cabelo liso, com cabelo branco, não importa, tem uma alma ali precisando ser salva. Uma alma que um dia vai se encontrar com Deus e vai para a eternidade, ou não. Por isso que a gente ama indistintamente. Irmãos, igreja ama a todos indistintamente. Aleluia. Dá uma pausa aí no vídeo, só para a gente não dar a parte de julgar para Deus. Para Deus. Por isso que tem tantos princípios que são maravilhosos, mas ele está falando assim, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. É o 34 ainda, volta lá só um pouquinho. 34 diz assim: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos. Eu não estou lançando nenhuma doutrina aqui, tá bom? Porque eu não estou falando de regras de salvação. Outro dia a gente pode falar sobre isso, os princípios de Deus, mas a gente tem que focar na mensagem que a gente pode salvar essas pessoas. Pois Ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois de João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando na cruz. E Pedro continuou: porém Deus o ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Que relato maravilhoso, não é? De Pedro. Jesus
Ninguém mais tem esse relato de um homem que ressuscitou, não é? Que foi visto de novo, né? Jesus nos mandou, verso 42, anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele receberão por meio dele o perdão dos pecados. Você percebe quando você dá oportunidade para alguém ouvir o evangelho, ele vai poder o quê? Por meio dessa palavra, não é isso? Receber o quê? O perdão dos pecados. Amém? Aí, verso 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. E os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Você viu que receberam o Espírito antes de cair nas águas? Por isso que não tem regrinha para Deus, viu, religioso? 47, essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Inverteu, né? Aí você fala assim, não é de Deus sim. Por isso que alguns recebem o Espírito Santo antes de descer as águas. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo em paz. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Eles estavam tão maravilhados com a salvação que chegou, por causa de visões que Deus deu a Pedro e a Cornélio. Então Deus vai nos compelir muitas vezes para fazer essas coisas. Ele sabe que você é capacitado e capacitada, você está perto de alguém que interessa. Então fique atento aos sonhos, às visões, aquilo que Ele coloca dentro de você, porque Deus pode estar querendo usar você para alcançar pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é nada para você, não é nada sobre você. É sobre Deus primeiro e sobre o que eles precisam. Amém, gente? É sobre o que eles precisam. Glória a Deus. Eu poderia terminar aqui, mas eu vou mais um pouquinho só, que eu ainda tenho alguns minutinhos. Deus também vai usar algumas situações para que a igreja sempre expanda. E Deus usou especificamente um momento da história que está em Atos capítulo 15. Eu não vou ler agora o Atos capítulo 15, eu vou só falar com vocês, que é chamado o Concílio de Jerusalém. Eu não sei se você já viu historicamente, a Igreja Católica fala muito bem sobre isso, não é? Os teólogos católicos conhecem muito bem, eu vi muitos materiais sobre isso, eu gosto muito de Atos. Mas especificamente, quando nós lembramos do Concílio de Jerusalém, a gente consegue perceber o que aconteceu. A gente pode trazer algumas lições muito preciosas, e eu vou começar a caminhar para o final, para a gente ir embora e comer macarrão. Vamos lá. Quando nós pensamos na questão da ordem, a ordem foi para que não ficasse tudo concentrado, amém? Por isso que a igreja local não pode ficar só concentrada. Por isso que a gente tem rema, prisional, por isso que a gente tem a fundação, por isso que a gente tem trabalho de evangelismo, por isso que a gente tem que ter evangelismo nas nossas casas, por isso que a gente tem o PH, por isso que a gente tem que se envolver, amém? Nunca diga que não tem trabalho para você, amém? Talvez você fale, pastor, eu preciso entrar em algo para me impulsionar. Então entre, se aliste no exército aqui, porque tem oportunidade para você, amém? Mas quando a gente vê essa ordem, a gente percebe justamente nesse capítulo vai mostrar algo que não só em Pedro estava enraizado, que era a cultura judaica ou judaizante. Agora, nasceu de uma virgem,
entrou oficialmente na terra pela madre de uma mulher, então ele era humano, porém não foi concebido. Então a semente que ele tinha no céu. Ele se sujeitou, aceitou a ser homem em toda a sua vida, amém? Teve que crescer, teve que conhecer as Escrituras, não veio um download para Jesus. Em determinado momento ele se escondia, Deus, passa a memória aqui que eu tenho. Não, ele teve que aprender a lei, teve que aprender o trabalho de marcenaria, teve que aprender a se sujeitar aos pais. A Bíblia fala que ele foi obediente em tudo. A Bíblia diz que ele cumpriu o plano perfeito. Quando Cristo, na sua maturidade, no seu entendimento, percebeu que ele era o ente, o Filho de Deus, e ele percebeu plenamente que Deus o havia chamado para redimir a humanidade, ele completou a sua obra com maestria, com excelência, com perfeição. Por isso que ninguém mais pode salvar a não ser o nome de Jesus Cristo. Não existe outro nome dado na terra pelo qual importa que os homens sejam salvos, pelo qual importa que as mulheres sejam salvos, que as crianças, os jovens, os velhos. Só o nome de Jesus pode salvar. Amém? Não é mais sacrifício, igreja do Senhor. Não é sacrificar, como as igrejas têm confundido aí. Você tem que fazer coisas para agradar a Deus. O sacrifício já foi feito, eu já me tornei justo. A Bíblia não chama a igreja de Jesus, aos filhos de pecadores. Não somos mais pecadores, somos justificados, somos cheios da graça. Ainda que estejamos sendo aperfeiçoados, não somos mais pecadores. Meu Deus, quanta confusão a igreja brasileira tem nesse sentido. Por isso você está num bom lugar, fique com a doutrina certa, prega, mas veja o que aconteceu em Atos 15 no concílio. Apesar de eles terem recebido dos apóstolos toda a doutrina correta da salvação, porque Pedro pregava perfeitamente a salvação. Sabe a maior pregação do Novo Testamento qual é? Foi a de Estevão. Estevão, ele pregou de uma forma maravilhosa. Diácono, hein? Diácono cheio de sabedoria. Ele pregou de uma forma tão maravilhosa. E ele morreu por isso. E os apóstolos, e os discípulos, e os ministros da igreja tinham cristalinamente, claramente a mensagem do Evangelho. Por isso que salvação precisa ser cristalino. A Bíblia diz assim que a salvação é pela graça, mediante a fé. Põe aí Efésios 2:8, rapidão, Efésios 2:8. Diz assim, Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da... Aí diz assim, isso não vem de vocês, mas é um presente. Agora veja o 9. Não pode confundir. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Todo o esforço que você fizesse para ser salvo, ainda assim seria para o inferno. Não serviria. Mas, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Entenderam? Isso era cristalino. Beleza, pastor, não enrola. Qual a questão de verso do capítulo 15? A questão no capítulo 15 é que começou os judeus que foram salvos, os que foram salvos. Aí eles falavam o quê? E vocês precisam ainda manter uns costumes judaicos. Por quê? É importante que vocês não comam carne de porco, é importante que vocês guardem o sábado, é importante que vocês façam isso e aquilo. Eles queriam que, além de Jesus que você creria, mantivesse ainda também o quê? Os costumes judaicos. E eram algumas
a gente estava falando de Saulo, mas nesse contexto, em Atos capítulo 9 é a conversão, né, de Saulo. Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Quando Paulo já estava no Evangelho e sendo o ministro do Evangelho, o que aconteceu? Paulo teve algumas visões e ele foi chamado, irmãos, para ser ministro ou pregador para os gentios. De uma forma clássica e um pouco simples, a gente pode chamar assim que Pedro era chamado o apóstolo dos judeus e Paulo o apóstolo dos gentios. Porque para Paulo ficou muito mais claro, apesar de ter uma formação judaica, uma linhagem judaica. A Bíblia fala que Paulo era da tribo de Benjamim, então ele era judeu, judeu do bom, judeu raiz. Só que ele teve uma visão muito mais clara que Pedro não teve. Então Deus não precisou usar uma visão para Paulo, usou a visão para ele se converter, porque ele estava matando os irmãos lá. Mas para Pedro ele usou a visão do lençol, das mudanças. Agora entenda, para Paulo ficou muito mais claro que o evangelho deveria ser pregado para todo mundo. Pedro teve uma resistência, porém Deus começou a mudar o seu coração a partir da onde? Da visão. E o que acontece? Para a gente resumir, esse problema era tão grave entre Jerusalém e os lugares, né? O ponto missionário que era Jerusalém e os lugares que eles começaram a expandir, que eles precisaram fazer uma reunião. Eles convocaram uma reunião com os apóstolos. Vamos voltar para Jerusalém, vamos conversar sobre isso. E houve o que a gente chama de o Concílio de Jerusalém. E aqui é maravilhoso, a lição de casa para você, eu não vou ler, acabou o meu tempo ali, está acabando o meu tempo. Leia o capítulo 15 só para você entender. Mas houve o quê? Um consenso, muitos falaram, Paulo falou, Tiago falou, Pedro falou, uma grande reunião, ao ponto que o Espírito Santo traz um consenso para eles e fala assim, faz o seguinte, vamos entender, Deus está salvando a todos. Você vai ver o testemunho de Pedro que é muito sério, e fala assim, gente, eu não posso negar, eu vi Deus fazendo coisas com os gentios. Vamos entender que a salvação é para eles também. Vamos pregar para eles também. Vamos deixar o evangelho expandir para eles também. Aí, sabiamente, Tiago, um dos apóstolos, ele fala assim, existe, para que a gente não cause uma animosidade entre os judeus que gostam de guardar os princípios, estão se convertendo, e os gentios também que estão se convertendo, vamos colocar um ponto de equilíbrio aqui. E ele fala algo interessante, em Atos capítulo 15, vai lá comigo. Estou terminando, gente, tenha fé aí, não fica chateado não. Atos capítulo 15. Oxi. O que aconteceu aqui? Musiquinha triste vocês puseram para mim aqui, meu Deus, hein? Meu Deus, parece que eu tô numa catedral gótica, meu Deus. Então, põe uma música alegre aí para eu chorar, gente, meu Deus. Estragou tudo aqui, mas Deus é bom. Desculpa aí. Vocês acreditam que deu bug aqui no meu negócio aqui? Eu vou abrir de novo. Não, mas é sério. Eu estou precisando de reiniciar aqui. Vamos lá. Atos capítulo 15, no finalzinho, põe aí Atos capítulo 15. Vai no último versículo lá. Eu não sei qual que é o último versículo. Não, fique chateado não. Estou chegando aqui. Oi, amor. Aguenta aí. Pronto. Isso, Atos 15. Pode pôr outra música. Tem outra? Vocês ficaram chateados? Aleluia.
Beleza, Atos capítulo 15, verso 22. Desculpa, é que deu pau na minha Bíblia aqui. A decisão que foi enviada a Antioquia, ou seja, a decisão do concílio. Qual foi essa decisão, irmãos? O que aconteceu? Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros. Vou ler aqui. Com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, Barsabás e Silas. Legal, né? Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta. Olha a decisão do concílio de Jerusalém. Diz assim: nós, os apóstolos e presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e da região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí, eles reconhecem que alguns do grupo dele foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês, aquela doutrina judaizante da mistura. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Coisa linda. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, glória a Deus, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do Senhor Jesus. Continua. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo. Vai. Paulo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que de fato são necessárias, né? Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Aleluia. Deixa aí esse texto. Então eles resumem. Não que ele não quisesse. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para onde? Para Macedônia. Macedônia é o quê? Europa. Se você olhar ali, é perto da Bulgária, hoje. Depois olha lá no mapa. Você que gosta de geografia, um pouquinho de geopolítica, região da Bulgária. Ali entrou, por ali que entrou
o Evangelho na Europa, pois estávamos certos de que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Eu creio, irmãos, que Deus está te chamando. Talvez você não tenha um projeto ainda, talvez Deus não tenha falado com você sobre sair, sobre pregar em outro lugar. Mas o que a gente sempre desperta nos cultos de missões é que a gente precisa ter um amor missionário. Lembrar de todos os lugares. Começa a olhar o mapa mundi, começa a ver os lugares assim. Pensa um pouco. Isso talvez desperte em você assim um ardor pelas vidas, pelo povo húngaro, pelo povo da Bulgária, pelo povo armênio. A região da Macedônia não chama mais assim hoje, mas você vai ver lá, tem tantas regiões lindas. O povo da Grécia. Esse é o lado sudoeste da Europa. Você pode ver a entrada onde ele entrou. Então você percebe, Deus, Ele deixou bem claro. Eu quero que vocês vão por todo mundo e preguem o Evangelho. E hoje a gente pode ir, às vezes não fisicamente, geograficamente, mas a gente pode também fazer missões orando, apoiando as pessoas que estão lá longe, nos movendo verdadeiramente, nos comunicando com os missionários, mandando uma mensagem para eles, não é? Fazendo com que o Evangelho chegue lá. Comece, eu falei aqui no culto, no Dia Verbo da Vida de Missões, comece a pensar um pouco sobre você pensar nos países africanos. Quem olhou o mapa mundi depois que eu falei aquilo lá? Ninguém olhou. Você precisa, a Ivanilde olhou, olha o mapa mundi. Olhe, comece a ver os países, comece a falar assim, Senhor, me leva para esses lugares. Não para passear. É claro, você pode aproveitar o passeio, mas que a minha viagem tem um propósito. Talvez o Senhor queira levantar, talvez o Senhor queira colocar um amor missionário por alguns lugares. E que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor avive essa chama que há em você, que o Senhor desperte em você um apelo missionário, que todos os dias nós oremos por missões. Amém, Will? Amém? Amém, Laís? Todos os dias oremos por missões, nos envolvamos, melhoremos as nossas ofertas, melhoremos o nosso trato com a salvação mundial. Amém? E a última frase que eu venho, eu peço que você já suba, amor, que você já vai terminar. Senão as pessoas não acreditam que eu estou terminando. A última questão que eu quero falar com você é o seguinte. Pensa comigo. A obra que começa num lugar, ela nunca termina no mesmo lugar que começa. Amém? Você reparou o que eu falei? A obra nunca termina no mesmo lugar que começa. Ela vai terminar em outro lugar. Porém, onde começou, sempre vai ter a obra. Por isso que a nossa região, os nossos amigos, o nosso alcance aqui ainda é prerrogativa sua. É ainda a responsabilidade sua. E que você possa ser avivado essa manhã e que você possa ser incentivado a tirar o foco de você mesmo e começar a pensar na salvação de outros em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pelo Teu Espírito comunicando aos nossos corações, nos dando direções, nos falando claramente como nós podemos cooperar, como nós podemos avançar, como nós podemos ir, de que forma nós podemos ir. Oh Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, para que seja despertado todos os dias a pregação do Evangelho. Onde quer que nós estivermos, que nós possamos pregar o Evangelho, não só com palavras, mas com a nossa vida e com o nosso testemunho, que nós possamos dar testemunhos de que nós somos transformados pela sua palavra, que através de nós a cura se manifeste, que através da nossa vida palavras de refrigério, de paz alcancem os corações, que pessoas aflitas busquem em nós resposta para aquilo que elas precisam, que nós possamos convidar pessoas para ter comunhão conosco, para ouvir e meditar e orar também, que nós possamos trazer pessoas para ouvir a sua palavra, porque pessoas que se despertarão para receber a palavra
ouvirão a palavra e serão as que serão enviadas para lugares onde o Senhor deseja também que sejam alcançados. Nós oramos por cada lugar, que nós possamos estar sempre dispostos, Pai, a ser um instrumento Teu, a orar por pessoas, a orar por aquele lugar, a ofertar naquele lugar, a servir de alguma forma naquele lugar. Nós fomos chamados para servir. Essa é a maior prova de amor. Jesus veio para servir e não para ser servido. Que nós possamos olhar para a missão dele e conscientes de que ele transferiu essa missão para nós, de pregar o Evangelho. Também fique claro para cada um de nós, que nós possamos pregar e anunciar o amor de Jesus nas redes sociais, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança, aos nossos amigos, onde quer que nós estivermos. Que o nosso olhar para o perdido seja um olhar de amor, de compaixão, seja um olhar de resgate, que nós possamos desejar resgatar pessoas das trevas para vir para a maravilhosa luz. Obrigada por tão grande salvação que nós temos. Obrigada pelo Teu amor que nos envolve. E eu chamo este amor envolvendo outras pessoas hoje. Pessoas sendo salvas hoje, onde a palavra for pregada, onde o Evangelho for pregado, onde a sua palavra chegar, onde alcançar o não salvo, que ele seja salvo, que essa palavra com poder possa transformar a vida dele. Que nós possamos ter pessoas aqui da nossa igreja que ainda não conhecem essa palavra, que não entregaram a vida a Jesus e que possam entregar, Pai, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, no PH, aonde quer que nós estivermos, que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas, discipuladas e batizadas, conforme diz a sua palavra. Obrigado pela igreja seguindo a missão dela, servindo o Senhor em amor e alegria. Obrigada, Senhor, por essa consciência em nós e por ações correspondentes àquilo que nós temos recebido, que nós possamos colocar em prática a sua palavra. Obrigada por esse dia glorioso. Continua ministrando aos nossos corações e que nós possamos também ministrar uns aos outros sobre esse poder da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Quero te provocar. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!